O clã Zenin passou séculos tentando domar o Mahoraga, o bicho que se adapta a absolutamente tudo. E sabe qual é a ironia? Eles morreram justamente porque não conseguiram se adaptar a um erro de fábrica. Eles tinham o manual da evolução na mão, mas quando a evolução real chegou na forma da restrição celestial, eles desprezaram. Eu sou o Daniel e você tá no Lote Abissal. E hoje eu vou te mostrar por que o massacre do clã Zenin foi simplesmente a natureza de Jujutsu Kaisen agindo. Pra você entender o tamanho da burrice do Zenin, vamos olhar para o Mahoraga. O clã sempre foi obcecado por ele, porque esse Shikigami representa a perfeição, a adaptação suprema a todo tipo de fenômeno. Ele apanha, entende o golpe e evolui. Então se você não enterrar ele de primeira, não vai conseguir de segunda. Ele é o tesouro sagrado do clã Zenin, porque ele é o ápice da evolução da energia amaldiçoada. Mas enquanto eles ficaram 1 milênio tentando domar a adaptação, o clã acabou virando uma organização estática, presa às tradições antigas. Para eles, tudo que importa é a energia amaldiçoada, então não importa se você tem um corpo forte ou se é muito inteligente. Se não tiver uma técnica forte e não for homem, você é escória e esse rótulo vai te acompanhar por toda a vida. Então o clã vai te menosprezar, te excluir, cometer todo tipo de abuso e destruir a sua vida dia após dia. E assim eles ficaram por 1000 anos, até um certo sujeito nascer. Quando o Toji apareceu, ele foi um aviso. Corpo perfeito, mais forte do que qualquer feiticeiro. Tava na cara que ele era ameaça, apesar de ele não ter tentado exterminar o clã. Tanto que o pai da Maki ficou traumatizado só de lembrar da presença dele. O Toji era a prova viva de que o Jujutsu estava encontrando novas formas de criar monstros. Então o que o clã fez? Em vez de se adaptarem igual o Mahoraga, eles fizeram o contrário. Eles varreram o Toji pra debaixo do tapete. O Toji conseguiria dar cabo do clã sozinho se ele quisesse. Ele poderia ter sido a arma suprema do Zenin. Imagina se eles tivessem aceitado a força dele. O cara seria um monstro imparável com o arsenal deles. Ele seria uma ogiva nuclear que o clã Zenin controlaria se eles não tivessem excluído. E dia após dia, eles continuaram fazendo pouco caso do maior predador que já nasceu ali dentro, brincando com a sorte. E o pior é que eles sabiam da força dele. Se o Toji tivesse um dia ruim e perdesse a paciência, todo mundo podia perder a cabeça. É igual você provocar um elefante que pode te esmagar com um pisão todo dia, achando que não vai dar nada. E nesse caso, realmente não deu, porque o clã Zenin não acabou nas mãos do Toji. Daí ele perdeu a vida e todo o clã suspirou aliviado. Mas em vez de eles aprenderem a lição, eles tornaram a repetir o erro quando apareceu alguém igual ao Toji. A Maki e o Toji eram muito parecidos. Ambos nasceram sem energia amaldiçoada, ambos fizeram parte do Esquadrão Kukuro, e os dois foram menosprezados pelo clã. Mas tem duas diferenças aqui. Primeiro, o Toji não tinha motivos pra ficar no clã. Depois de crescer, ele decidiu que não valia mais a pena se envolver com eles. Não tinha espaço no clã Zenin pra quem não tem energia amaldiçoada. O Toji quis ser melhor do que isso, e depois que ele conheceu a mãe do Megumi, aí sim ele largou de vez essa vida e mudou o sobrenome, tirando o Zenin pra virar o Toji Fushiguro. O melhor dele estava do lado de fora do clã. E segundo, ele sempre foi forte. A restrição celestial dele já nasceu completa, então ele passou a vida toda aprendendo a lidar com a sua força e tendo consciência de tudo que ele conseguia fazer com ela. Imagina quantas vezes ele não teve que aliviar a mão pra não acabar tirando a vida de alguém durante algum treino. Ele sabia. Se fosse da vontade dele, o clã deixaria de existir, e essa consciência tornou ele um cara moderado. O Toji cresceu a um ponto em que qualquer membro do clã Zenin era uma formiga comparado a ele. Então ele decidiu seguir o caminho dele e desviar pra não pisotear o formigueiro. Não por não conseguir, mas por não valer a pena. Já a Maki era o contrário. Não era só ela, tinha a Mai também. O Jujutsu trata os gêmeos como se fossem uma pessoa só. Então tudo que a Maki passou por não ter energia amaldiçoada, a Mai passou também. A tradição do clã fez a vida das duas ser um inferno, mas a Maki sabia que se ela tentasse qualquer coisa, ela estaria colocando um alvo nas costas da Mai. A irmã dela estaria em perigo. Por isso a Maki sempre quis ser a líder do clã, porque desse jeito ela conseguiria garantir a segurança da irmã. Então a Mai servia como uma âncora, que não deixava a Maki perder a linha. E além disso, a Maki era fraca. Como uma das gêmeas tinha um pouco de energia amaldiçoada, o universo considerava que as duas tinham pouca energia amaldiçoada. Então a restrição celestial não se aplicava. A Maki desse jeito não conseguiria fazer nada nem se ela quisesse. Se ela se revoltasse, o pai delas teria feito a mesma coisa que ele fez antes da restrição dela se completar, e ali seria o fim das duas. Mas quando o clã Zenin tentou apagar essas duas vergonhas, sem querer, eles acabaram invertendo as coisas. Tirar a Mai da Maki foi o estopim para a destruição deles, porque pra Maki, a irmã dela era o que mantinha ela tendo fé no clã. Toda a diplomacia que ela correu atrás durante a vida toda foi pra livrar a Mai do mal que elas sofreram antes. Então o que eles fizeram ali foi arrancar a âncora que mantinha a Maki humana e moderada. A Mai era uma única gota doce no meio de um oceano inteiro salgado, e nesse momento ela tinha evaporado. Então liderar o clã não importava mais, não tinha nada ali que valesse esforço, nada que valesse a pena proteger. Então só o que restou foi o sentimento de revolta acumulada. E além disso, eles também fizeram ela cumprir a regra da restrição celestial. A Mai se foi e a energia dela também, então o sistema ficou zerado. Aí sim a Maki virou o ser
ser com zero energia amaldiçoada e liberou a restrição. Então, ao mesmo tempo que o clã Zenin deu pra Maki todos os motivos que ela precisava pra querer esmagar tudo, eles também deram pra ela toda a força que ela precisava pra fazer isso. Então, obviamente, o clã virou um cemitério. Acontece que a destruição do clã já era certa desde o começo. Me diz aí, você acha que se não fosse pela Maki, o clã Zenin teria continuado pra sempre? Eu te respondo, não teria. Se ela tivesse sido finalizada no calabouço antes de completar a restrição, o clã Zenin não estaria salvo. Porque se não fosse ela, seria outro igual a ela. O clã continuaria segregando gente sem energia amaldiçoada e cometendo os mesmos erros. O Toji aguentou isso pela vida inteira, a Maki aguentou por 16 anos. Então se eles tivessem se safado pela segunda vez, era só esperar nascer outra pessoa com uma restrição celestial que tivesse um pouco menos de paciência. Não seriam os outros clãs que destruiriam o Zenin. O fim deles não ia vir de fora. Ia começar dentro do próprio quintal, porque eles são incapazes de aprender com os próprios erros. Eles são o contrário do que significa uma Horaga que eles tanto idolatram. Por isso que eles sobreviveram tanto tempo, muito mais por sorte do que por força, porque nesses 1000 anos não tinha nascido alguém com vontade e com força bastante para limpar o mundo desse bando de japonês feudal. Então a Maki foi só uma consequência, a colheita do que eles vinham plantando já há 1000 anos. E de verdade, essa vingança dela foi uma higienização do mundo Jujutsu, porque em plena era moderna, com o Gojo desbalanceando o mundo, com a restrição celestial vindo como evolução do Jujutsu, e com todos esses eventos que o Kenjaku fez na história dando resultados todos de uma vez, não tinha mais espaço para um clã que não aceitava as inovações, que permitia e incentivava cenas como essa acontecendo como se fosse normal, e que era hipócrita com a essência do seu tesouro mais adorado. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta quais temas você quer ver nos próximos, porque isso ajuda muito a guiar as nossas próximas produções. Foi um prazer falar com você, pode chegar sempre que quiser, porque o Lote Missal é um lugar feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!